Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. O meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Galerinha do primeiro ano, vamos iniciar um novo conteúdo, que na verdade é uma continuação do que a gente vem estudando lá dos conceitos iniciais do movimento, certo? Vamos começar hoje um tipo de movimento, tá? A estudar mais aprofundadamente, que é o movimento retilíneo uniforme. Do que se trata? Agora nós vamos observar o movimento se propagando sempre em linha reta e com a velocidade constante. Isso vai nos dar certas equações especiais que vai nos promover fazer previsões, certo? Para em qual posição o corpo vai estar num determinado tempo e assim por diante. Então, sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Aqui, movimento retilíneo uniforme. Gente, qual é a principal característica do movimento retilíneo uniforme? A principal característica do MRU está no fato de que a velocidade é constante durante todo o movimento. O que isso nos proporciona no movimento? Olha o desenho dessa figura aqui. Tá? Essa figura aqui está mostrando que o molequinho aqui está andando, tá, o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Observe que os espaços que ele anda no mesmo intervalo de tempo são iguais. Tá? Então, o fato da velocidade ser constante vai nos promover essa situação. Isso aqui vai ser bem interessante na hora que a gente for fazer as continhas com a equação e na hora que a gente for observar o gráfico. Tá? Bem, o fato da velocidade ser constante, essa formulinha aqui vai ser mais interessante para a gente, porque ela não vai se tratar mais de uma velocidade média, mas sim vai ser o mesmo valor da velocidade em qualquer ponto da trajetória. Tá? Então, eu posso pegar qualquer intervalo de tempo, qualquer intervalo das posições nos seus determinados intervalos de tempo vai dar o mesmo valor de velocidade. Tá? Lembrando que o ΔS ela é o S final menos o S inicial, que são as posições, e que o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, que são os seus respectivos tempos nas suas posições finais e iniciais. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. Então, as equações das posições. Pessoal, a equação das posições, ela é essa aqui, ó, tá bem aqui, ó, tá? Ela é essa aqui, tudo bem? Também conhecida como função horária das posições, ela serve para fazermos previsões de qual posição em uma trajetória estaremos no determinado tempo, tá? No tempo que a gente desejar. Então, essa fórmula nós vamos utilizar e essa aqui também, tá? Na verdade, elas são as mesmas fórmulas. Pessoal, essa que está bem aqui, eu escrevi ela em um formato de função. Vocês estão vendo função em matemática lá, né? Então, eu escrevi ela como função, em que ela é muito parecida com essa aqui, ó, o f de x igual a a vezes x mais o b. Tá? O b é o termo independente, que vai estar no lugar, né, aqui do S0, que é a posição inicial. E a nossa velocidade é a grandeza que vai estar no lugar do A, que vai estar multiplicando o termo que vai variar, que é o tempo. Então, eu vou ver essa expressão matemática aqui como uma função também. Eu posso ver ela como uma função, até mesmo porque ela vai nos proporcionar construir gráficos, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tranquilo? Lembrando, tá, pessoal? Só uma coisinha para vocês. Essa formulinha que está aqui e essa formulinha daqui, ó, da velocidade, elas são as mesmas fórmulas. Só que a de cima, tá? Essa daqui, ela é a da velocidade depois de alguns passos matemáticos. A intenção aqui não é mostrar isso, tá, gente? Não é mostrar isso. Mas simplesmente, depois de alguns passos matemáticos, a gente chega nela aqui. Em alguns exemplos, vocês vão perceber como é que isso funciona, tá bom? Bem, como falei em exemplo, vamos para um aqui. Um automóvel move-se com velocidade constante de 25 metros por segundo. Calcule a distância percorrida pelo automóvel em 5 segundos. Então vamos lá, vamos pegar a formulinha, né? Essa formulinha aqui, gente, é uma frasezinha bem bacana para vocês decorarem ela, tá? Frasezinhas ridículas para o aluno decorar a fórmula de física. Sentado, sozinho, vendo TV. Sentado, sozinho, vendo TV. Tem um monte de frases aí que o pessoal fala, né? Que o pessoal diz. Então, essa eu gosto dessa daqui. Sentado, sozinho, vendo TV. Para você decorar a formulinha, que é a equação horária das posições para o MRU, tá bom? Então, vamos lá para resolver esse probleminha. Nós vamos pegar o sentado, sozinho, vendo TV e vamos substituir os valores que estão no enunciado, tá? Eu sei
que a posição inicial, tá? Eu posso trazer para o outro lado da igualdade. Tá? Para quê? Para que fique o ΔS lá. Ó. A posição final menos o inicial não é o ΔS? Beleza. Então, é justamente o ΔS que a gente quer procurar. Certo? E aí ele deu o valor do tempo e ele deu o valor da velocidade. Nós vamos substituir esses valores. Então, vai dar 25 vezes 5, que vai dar 125, é o valor da distância percorrida. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Um móvel obedece à seguinte função horária das posições, que é essa daqui. Ó. S é igual a 72 mais 12t. Pessoal, sem precisar fazer conta nenhuma, tá? Só olhando para a equação, qual é o valor da posição inicial? Né? Quem é o valor da posição? A posição inicial é esse termo aqui, ó, que não está multiplicando o tempo. E qual é o valor da velocidade? É o 12, que está multiplicando o tempo. Lembra que a gente tinha a formulinha? Sentado, sozinho, vendo TV. O sozinho aqui, que é o S0, é o 72. E o vendo, que é a velocidade, é o 12. Né? Que é a velocidade aqui para a gente. Então, ele está querendo que a gente considere o tempo como segundo e o espaço em metros. Ele está querendo saber qual é a posição que o móvel vai estar quando o tempo for 5 segundos. Eu vou pegar a formulinha que o enunciado deu para a gente. Tá? No lugar do tempo, eu vou colocar 5 segundos. Gente, 12 vezes 5 dá 60. Aí vai ficar 72 mais 60, dá 132 metros. Essa é a posição que o corpo vai estar lá, tá? Pessoal, como seria isso, tá? Na vida real, assim, na trajetória real. Vamos considerar que a trajetória seja essa reta que apareceu aí, tá? E que a posição inicial é aqui, ó, o 0. Só que ele não tá, a posição não, a origem da trajetória é esse 0 aqui, tá? Só que ele não partiu daqui. Ele não partiu daí, ele partiu da posição 72, tá? No tempo 0, tá? No tempo 0, ele tá na posição 72 metros. Tá? Isso que a equação está mostrando aqui para a gente. Certo? Depois de 5 segundos, a gente fez as contas. Ó. Ele vai estar na posição 132. Então, depois de 5 segundos, ele vai estar lá na posição 132 metros. Tá? É isso que está querendo mostrar. Mas, sim, ele passou pelos quilômetros que está entre o 72 e o 132. Ele passou por essas distâncias. A cada segundo, ele foi aumentando a sua posição de 12 em 12 metros. Sim, porque a velocidade é 12 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele vai andar 12 metros. Então, olha só. No tempo igual a 0 segundos, ele está na posição 72. Mais 12 metros, ele chegou na posição 84. Ou seja, depois dele percorrer 1 segundo, né, de viagem, ele andou, ele apareceu na posição 84. É só somar no 72, 12 metros. Tá? E no tempo igual a 2 segundos, é só somar mais 12 metros. Ó, deu 96 metros. E no tempo 3, né? Deu 108. É só ir somando de 12 em 12. E no tempo 4, 12. E no tempo 5, a gente já fez a conta, inclusive. Tá? A gente já fez a conta. No tempo 5, 132. Dá uma pausa no vídeo aí e soma de 12 em 12 para vocês verem se não dá certinho esses valores que estão aí. Certinho? Depois que vocês fizeram isso, né? Comprovar isso daí, eu vou mostrar isso nas equações aqui para vocês. Tá? Quando o tempo for 1 segundo, olha fazendo a continha aqui, ó. 72 mais 12, né, vai dar 84. Olha que legal. Quando o tempo for 2 segundos, né, 12 vezes 2 dá 24, 72 mais 24 dá 96. E 72, né, mais 12 vezes 3 vai dar 108 metros. Eu não vou fazer com 4 segundos, porque não teve espaço aqui no slide, mas vocês já pegaram o fio da meada, né? Vocês já entenderam como é que funciona a função horária das posições aqui para a gente. Então, vamos lá. Vamos para o gráfico da posição versus tempos para o MRU. Então, aqui, gente, nós temos sempre a posição nessa parte do gráfico aqui, tá? E o tempo nessa parte do gráfico aqui. Né? No eixo que a gente conhece como X é o tempo e no eixo que a gente conhece como Y é as posições. Tudo bem? Muito bem. Aqui a gente está percebendo que a reta que está aparecendo aqui,
tá? Que onde a reta em um gráfico representa uma função do primeiro grau, que é o caso da nossa funçãozinha lá do movimento retilíneo uniforme das posições, né? Então a gente tem aqui que a reta, tá? Ela está crescendo, ela está apontando para cima. Tudo bem? Ela apontando para cima quer dizer que, nesse sentido, o movimento ele é progressivo. As posições estão aumentando de acordo com o que o tempo estiver passando. Consequentemente, a velocidade, nesse caso, vai ser positiva. Eu coloquei aqui velocidade maior que zero, sempre maior que zero é positivo. Tudo bem, gente? Tranquilo? E nesse caso aqui, a gente vai ter um movimento progressivo. Quando o gráfico estiver com inclinação para baixo, tá? A velocidade vai ser negativa. Por quê? Porque as posições estão indo no sentido... Está voltando. Observe que a posição aqui, ó, inicial, ele está maior do que a posição final. Então, o corpo vai estar voltando. Então, nesse sentido, a velocidade vai ser menor que zero, ou seja, negativa, tá? Consequentemente, o movimento vai ser retrógrado. Tranquilo? Então, aqui uma coisa interessante que a gente pode tirar do gráfico sem precisar fazer conta, tá, gente? A posição inicial, o S0, vai ser, tá? Vai estar sempre no ponto onde a reta, né, corta o eixo S, tá? Ou seja, vai estar bem aqui, ó. Vai estar bem aqui, ó, no outro gráfico, ó. Vai estar bem aqui, tá? Então, aonde ele cortar o eixo do S é onde vai estar a posição inicial. É um macetezinho bem interessante para vocês aí, tá bom? Bom, vamos determinar agora a velocidade, né, através do gráfico da posição versus o tempo do MRU. Então, vamos ver aqui o gráfico da gente, tá? E para calcular a velocidade, a gente pode usar essa fórmula, certo? O ΔS dividido pelo ΔT. Então, como é que eu vou determinar o ΔS aí? Tá? É só observar o eixo das posições. Esse tamanho aqui é o ΔS. Então, eu vou pegar o S final e vou subtrair do S inicial. Tá? Então, eu tenho essa variação das posições aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com o tempo. Que o tempo é essa distância aqui, esse tamanho aqui. Então, é pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Pronto, eu tenho um ΔT. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí eu consigo fazer a conta. Observe que a variação das posições, né, o ΔS, eles estão crescendo. As posições eles estão aumentando de acordo com o tempo vai passando. Isso quer dizer que a nossa velocidade, tá, vai ser positiva, porque a variação da posição também é positiva. Tá? Então, vai me proporcionar uma velocidade positiva também. Vamos observar agora como é que vai ser o gráfico quando a reta é para baixo, assim. Tá? Quando a reta está para baixo, a gente já viu no outro slide que a velocidade é negativa, certo? Então, para a gente calcular essa velocidade, a gente pega o ΔS, que é esse tamanho aqui, e divide pelo ΔT, que é esse outro tamanho aqui. Certo? Tudo tirado do gráfico. Tranquilo? E aí a gente pode calcular a velocidade. Observe que a variação da posição está indo para baixo. Ele está diminuindo as posições. Tá? Se ele está diminuindo a posição, a variação da posição vai ser negativa. E aí, com isso, a velocidade vai ser negativa também. Menor que zero. Tranquilo? Bem, vamos para algum exemplo aqui, para fazer um exemplozinho bem rápido sobre essa questão do gráfico aí. O gráfico ao lado indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. Aí ele pede para a gente determinar a velocidade do móvel, ele pede depois para a gente calcular a posição inicial e depois ele pede para a gente determinar a função horária da posição em função do tempo. Tá? Gente, a letra B a gente nem precisa fazer conta. Tá? Daqui a pouco eu chego nela lá. Mas a velocidade, tá? A gente vai usar usando a formulinha da velocidade, ΔS sobre ΔT. Gente, o ΔS, concorda que essa distância aqui, certo? Observe que ela está subindo, o gráfico está mostrando um movimento ascendente, né? Crescente, na verdade. Então, de 10 até 20, de 10 até 20 dá 10. Então, o ΔS foram 10 metros. Tá? E o tempo? O tempo foram de 8 segundos. De 0 até 8 deu 8 segundos. Tranquilo. Então, é só colocar 10 metros dividido por 8 segundos. Vai dar 1,25 metros por segundo. Facinho, facinho, só olhando o gráfico. Na letra B, a gente não vai fazer conta nenhuma. A gente só vai olhar para o gráfico. Tá? A gente só vai olhar para o gráfico aqui e vai perceber... Deixa eu apagar um pouco esse rabisco que eu fiz aqui. Olhando para o gráfico, a gente vai perceber que a posição inicial aqui para a gente, ó, é onde a reta corta o eixo do S.
Aonde a reta corta o eixo do S é bem aqui no 10. Então, a posição inicial, sem precisar fazer conta nenhuma, vai ser os 10 metros. Tranquilo? Na letra C, ele quer saber a posição, a função horária das posições. Então, eu vou pegar o sentado sozinho vendo TV, né? E no lugar do S0, a gente já sabe quanto é, que foi 10 metros aqui. E no lugar do V, eu ponho 1,25. Vai ficar só substituindo esses valores, vai ficar desse jeito. Pessoal, a letra C era só isso. Só isso, não precisava de fazer mais nada. Tranquilo? Bem, e por hoje é só, pessoal. Façam as suas atividades lá direitinho, tranquilo. Assistam esses vídeos, compartilhem com seus colegas que não têm acesso e vai dar tudo certo. A gente vai sanar isso daí sem nenhum problema, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou disponível nos canais de comunicação, tá? Grande abraço e até a próxima!